Nos anos 2000, a ONU fez uma aposta arriscada, que se ela convencesse os países a baterem metas em questões críticas como pobreza extrema, fome, educação e saúde, a qualidade de vida melhoraria globalmente. Essas metas elas foram chamadas de Objetivos do Milênio, que depois foram repaginadas para se chamarem Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou José Lázaro e hoje a gente vai te explicar como estão esses indicadores e o que eles têm a ver com as eleições, mas logo depois da vinheta. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Chamados de Objetivos do Milênio, os ODM, eles cobriam 8 áreas divididas em 21 metas e 60 indicadores que agora vocês vão ver na tela, as 8 áreas. Isso. Para quem está acompanhando a gente pelos podcasts, a área 1, a meta 1, a grande área 1, acabar com a fome e a miséria. A 2, educação básica de qualidade para todos. A 3, igualdade entre sexos e valorização da mulher. A 4, reduzir a mortalidade infantil. 5, melhorar a saúde da gestante. 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 15 anos depois do lançamento, 2000 a 2015, várias estatísticas nos países subiram, ficaram melhores. Avanços importantes foram feitos, mas questões como fome, educação e saúde continuaram críticas em vários locais do mundo. De olho nisso, em 2015, a ONU repaginou os ODM, que passaram a se chamar Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que vão ser o tema principal da conversa aqui hoje com os nossos convidados. Eu vou passar para a apresentação deles. Vocês me dizem o nome de vocês, quem vocês são na vida e onde vocês estão na fila para salvar o planeta. Tudo bem? Fernando Richard, quem é você e o que você está fazendo para salvar a vida na Terra? Olá, José, boa tarde, bom dia, boa noite, Larissa, Joyce. Primeiro, um prazer inenarrável estar aqui com vocês, falar de um tema na qual eu sou tão entusiasta e que tem sido motivo ali do meu lado profissional, acadêmico também. Bom, meu nome é Fernando, eu tenho graduação em Sociologia, mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental com foco em indicadores sustentáveis, tendo o ODS como grande guarda-chuva, e agora estou como doutorando também na mesma área, seguindo, ampliando um pouco da pesquisa sobre os ODS nos municípios e outras frentes. E estou como especialista do SESI, do sistema FIEP, e tenho atuado aí junto às indústrias, né, para promover a sustentabilidade dentro da cadeia de valor, pensando no poder de inovação que a indústria tem, que é primordial para o desenvolvimento hoje dos ODS, que é a grande bússola, né, para a gente alcançar aí até 2030 com um mundo e um planeta mais sustentável. Larissa, quem é você na fila do mundo sendo salvo? Boa tarde a todos, é um prazer muito grande, Fernando, estar aqui, Joyce, estar aqui com você também, e Zé, estamos aí. Sou Larissa, sou mineira, que moro agora em Curitiba, sou professora do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, eu tenho minha graduação, mestrado e doutorado todos feitos pela Universidade Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais, passei no concurso da Universidade Federal, então estou aqui. Trabalho no curso de graduação em economia, mestrado profissional em economia e mestrado e doutorado em políticas públicas da Universidade Federal do Paraná. O meu maior intuito e objetivo hoje é, dentro do curso, tentar despertar o interesse dos alunos, principalmente da graduação, para esses temas do desenvolvimento. Então, quebrar um mito de que economia é crescimento econômico. E hoje aqui nós vamos discutir bastante isso. Economia é crescer com desenvolvimento, com qualidade de vida. Então, no âmbito do curso de graduação, eu ministro uma disciplina que trata do desenvolvimento econômico, das ODS, e temos 2 projetos de extensão lá do nosso curso que levam à discussão de economia e desenvolvimento econômico para as escolas. Então, nós estamos tentando salvar o mundo e despertando o interesse na graduação, mestrado, doutorado, mas também saindo dos muros da universidade e levando nossas discussões de economia para as escolas públicas do município de Curitiba. É isso que nós estamos atuando atualmente. Joyce, aqui do meu lado. O que você faz para salvar o mundo e quem é você, Joyce? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu gostei da apresentação, então. Muito obrigada, Zé, pelo convite, o pessoal daqui da organização e aos
aos colegas também que estão participando, a Larissa, o Fernando. Me chamo Joyce, sou paranaense do interior, de União da Vitória, e de formação sou engenheira ambiental. Atualmente eu sou professora no Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná. E junto a esse departamento, eu atuo em disciplinas ligadas à área de engenharia ambiental como um todo, que estão intrinsecamente ligadas com os temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Atuo mais particularmente na área do saneamento básico, com drenagem, tratamento de água, tratamento de esgoto, temas que acabam estando ligados, conectados muito com as cidades sustentáveis, resilientes, e aí agora com as mudanças climáticas e como é que isso pode afetar esse planejamento, desenvolvimento dos projetos de saneamento. Também estou coordenando um projeto de extensão que vai tratar de caminhabilidade na cidade de Curitiba, entre alguns pontos turísticos importantes. Aí, então, a gente vai avaliar indicadores de caminhabilidade entre Parque Barigui, Praça da Ucrânia, Praça Osório, Passeio Público e o Bosque do Papa, e verificar, então, quão caminhável a nossa cidade é, e isso está muito ligado aos ODS na perspectiva da saúde e do bem-estar, das mudanças climáticas, e dessa cidade que é mais inclusiva, que é mais resiliente, que está mais pronta para receber as pessoas, né? Essa cidade feita para as pessoas. Então, muito obrigada. Ok. Bom, para quem está acompanhando a gente, o episódio anterior ele foi todo baseado na ideia de que vereadores podem fazer políticas públicas baseadas em evidências, em indicadores sociais. Agora, a questão desse episódio para a gente é a seguinte: faz sentido eu propor indicadores para o mundo todo, agir sobre eles ao mesmo tempo? Qual que é a vantagem de uma abordagem desse jeito? Eu vou bagunçar a ordem de resposta aqui, eu vou começar aqui com a Larissa, depois eu vou papulando entre vocês, tudo bem? Tudo bem. Larissa, faz sentido indicadores para o mundo todo ao mesmo tempo agora? Eu penso que sim, Zé. Por quê? Porque o mundo precisa pensar onde quer chegar em termos de desenvolvimento e qualidade de vida de todos os seus cidadãos. E individualmente é muito complicado. A gente tem a história para nos ensinar que é muito complicado quando países pensam e tentam sozinhos abarcar políticas de desenvolvimento, políticas de inclusão, políticas públicas. Então, o intuito da ONU, como você disse na nossa introdução aqui, é bem ambicioso? É. Mas é um sentido de planejamento e coordenação de ações, e já são difíceis de serem alcançadas coordenadas. Imagine países individualmente tentando fazer isso. A gente não teria países que talvez quisessem realizar políticas públicas inclusivas e desenvolvimento. Então, eu tenho essa percepção que a união dos países em prol dessas políticas conjuntas é necessária. É mais do que importante, é necessário pensarmos em termos global para podermos, individualmente, como países, estados e municípios, colocar em prática objetivos para o mundo, que é a casa de todos os países, né? Que é o principal ponto. Joyce, concorda? Eu concordo, eu ia falar o que ela até comentou sobre o pensar global e o agir local, e confio e concordo muito com a proposição de metas e indicadores, mas em alguns pontos específicos, acho que é muito importante olhar as características locais e o que está por trás disso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, no gancho do saneamento, nós temos lugares com indicadores muito bons de saneamento básico. Curitiba é um exemplo disso, algumas outras cidades do Paraná. No ranking recente do Trata Brasil, a cidade de Maringá, por exemplo, é a primeira colocada do Brasil. E aí a gente tem lá indicadores como 99% das pessoas. E aí nós poderíamos pensar, então ninguém não tem água? E aí a gente sabe que o que acontece? Existem pessoas e casas que estão à margem do indicador. Elas nem são contabilizadas, porque elas nem são residências oficiais. Então a gente sabe, porque a gente vive na cidade, a gente está olhando em volta, que nós temos problemas, às vezes, que o indicador não consegue mapear. Então eu traria esse contraponto. Importante, porém, não podemos nos apegar apenas neles. Fernanda, você tem monitorado indicadores nos últimos anos. Faz sentido a fala da Larissa e da Joyce? Faz total sentido, e eu acho que foi até uma construção dessa sequência de respostas, porque... Nada é combinado aqui, audiência, nada aqui é combinado. E a fala da Larissa, pulando para a Joyce, um ponto bem importante que eu acho que precisa estar muito claro com relação aos indicadores é a priorização. Não são todos os ODS, os indicadores que serão ali priorizados, né?
como a Joyce trouxe, há características diferentes entre municípios, regiões, que precisam ser avaliados, ser observados, ser olhados, para que possa promover políticas públicas, né, em prol daquele desenvolvimento. Né? Por exemplo, uma cidade que está no litoral paranaense tem muita diferença de uma cidade que está no meio do estado. Então, a política e a observância que se tem dentro desses municípios, ela acaba sendo diferente. Então, para cada contexto, fazer uma priorização e aí sim você tratar esses indicadores com prazos a curto, médio e longo prazo para que você busque o máximo possível essa sustentabilidade regional. Vamos imaginar que algum político que vai ser candidato agora e vai ser eleito para a Câmara de Curitiba no ano que vem está ouvindo esse podcast. Ele tá tomara ouvindo... que estejam. Tomara que todos estejam, todos os 20 milhões de candidatos que vão ser candidatos estejam ouvindo a gente. Como que você consegue adaptar uma ODS para um município, Fernando? Qual que é a tua experiência? Quais são os procedimentos para eu fazer esse encaixe? Primeiro de tudo, um ponto inicial que se dá para usar são os dados secundários, né? Todo município ele tem, toda área, todo departamento ele tem seus indicadores de diversos setores e tudo. Esse pontapé inicial é importante para que você tenha um marco zero e você faça essa correlação com aqueles ODS que fazem parte daquele departamento, daquele setor. Você estava me explicando que a gente tem nos ODS agora, são 17 metas, são 17 objetivos que se desdobram em 60 metas e 231 indicadores. Exato. Então, se ele pensar uma ação dele para cada um desses 230 indicadores, já é um começo. Para a área dele, sim. Por exemplo, uma secretaria que trabalha com meio ambiente não pode olhar para uma questão para um ODS social. Tem similaridade? Tem, mas não são ODS diretos. Então, ele tem que olhar para aquela área, para aquele departamento que ele quer trabalhar, que ele tem como um dado prioritário, que ele quer desenvolver, fazer essa correlação com os ODS para aí sim ele propor políticas públicas. Né? O importante é, você tem um marco zero para você iniciar e você ter um prazo e um plano de ação para onde você quer chegar. Aí sim você tem um planejamento e um plano para o desenvolvimento daquele ODS que é pertinente ao departamento, à tua área. É isso que você trabalha no curso, Larissa? Sim, eu achei ótima a sua resposta, Fernando, principalmente no sentido... As metas são 17 hoje das ODS para os países alcançarem, mas a política pública é feita no município. Nós moramos no município. Nós visualizamos a política pública sendo feita no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado e depois no país como um todo. Então, o planejamento da política pública ela é feita no município. Área da saúde, área da educação, desenvolvimento, igualdade entre os gêneros e etc. São políticas que, por exemplo, você disse, os vereadores eles podem analisar e levarem para as secretarias do município, para as secretarias dos estados, tentando propor políticas em que você busca o marco zero, onde nós estamos, onde essa cidade se encontra nesse quesito, onde nós queremos chegar. Os ODS já marcam posições, já marcam indicadores para a gente chegar daqui a alguns anos neles. Então, há um incentivo, ao meu ver, ao planejamento da política pública. Quando esses objetivos são colocados para o país como um todo, mas quando o município pode olhar para eles e falar como eu faço, então, para alcançar esse objetivo na minha cidade, no meu bairro, na minha região. Então, eu acho que auxilia o planejamento público. Joyce. Eu acredito também que o fato de a gente ter algo global, né, algo unificado, vamos dizer assim, facilita com que você encontre parceiros. Então, se a gente pensar... Curitiba já faz alguma coisa, Curitiba tem aptidões talvez maiores para algumas áreas, menos para outras. Dentro de Curitiba, o que é Curitiba, né? Curitiba é uma cidade, um município, mas Curitiba é feita por pessoas, por empresas que estão aqui, pelo comércio, pela indústria. Então, quem está aqui e de repente tem uma expertise em alguma área, ele consegue encontrar parceiros. Então, eu tenho um viés aqui com o trabalho decente, o crescimento econômico, e eu busco outras empresas ou outras instituições, organizações que estão desenvolvendo ações nesse sentido e a gente consegue ter sinergia. Então, quando a gente tem uma mesma língua, né? Eu acho que os ODS, eles são uma língua. A gente está falando a linguagem dos ODS. Isso é importante porque a gente está falando de exportação, de importação, a gente está falando de índices da Bolsa de Valores. A gente começa a colocar questões que são globais e que favorecem as iniciativas que são locais. Então, acho que facilita muito a comunicação.
Então, se eu entendi direito o que vocês me disseram, eu tenho uma linguagem que eu posso aprender a falar, eu posso aprender quais são esses indicadores e metas, e eu posso pensar ações a partir dela, mas eu não estou restrito à minha ação individual ou a do órgão público. Eu posso criar toda uma rede de parceiros para chegar nesses objetivos, e é tão melhor quanto maior seja essa rede, certo? É isso, Fernando? É isso que você faz na FIEP. Você é um articulador de parcerias, né? Exato. Hoje, a indústria, ela tem dores que ela precisa resolver. Então, a indústria, ela tem um poder de inovação tão grande, e a ONU espera que a indústria tenha essa liberdade de construir esse processo de inovação, porque aí sim ela vai conseguir atender alguns ODS que fazem parte da cadeia de valor dela. Quando a gente trata ali, quando a gente vai para a indústria para conversar, eu gosto de falar o seguinte: se a indústria, os municípios, o mundo está caminhando até 2030 numa via de sustentabilidade, o ODS é o GPS desse traçar. Quem falou bússola? Foi a Larissa no começo. Foi a Larissa. Bússola, isso. É uma bússola, é um GPS. É mais moderna, Larissa. GPS é mais moderno. Mais atualizado. E aí você tem um GPS que vai direcionar o caminho, porque não é qualquer caminho que serve. Certo. Então, para uma indústria, um determinado caminho, ele é mais significativo, ele é mais importante do que outros. Então, o ODS, ele vai ter esse direcionamento e vai dar um apoio para que esse programa, para que essas ações de inovação possam desenvolver aquelas dores a partir desse prisma do ODS. Vocês têm conversado com os outros atores da sociedade, Fernando, com as universidades, com os governos? Vocês têm esse tipo de contato? A gente tem conversado bastante, sim, bem que a Joyce trouxe dessa sinergia entre as parcerias, né? Tanto é que o ODS 17 trata essa questão ODS 17, senhores, parcerias em prol das metas. Exato, que trata sobre a questão das parcerias multissetoriais. Então, a FIEP com os institutos de tecnologia que tem apoiado a indústria, a própria universidade com os programas de extensão, o município que tem aberto as portas dos seus departamentos para que recebam essas ideias, essas iniciativas de inovação pensando no poder público. Eu ouvi aqui na introdução 2 projetos de extensão. Eu acho que as pessoas lá fora não sabem o que faz no vereador direito e sabem muito menos ainda o que é um projeto de extensão. Joyce, o que é um projeto de extensão dentro de uma universidade? Me dá o teu exemplo, depois eu vou pedir para Larissa fazer a mesma coisa. Então, assim, a extensão universitária, ela é esse nome, a extensão da universidade, né, para fora dela. Então, historicamente, a universidade, mundialmente, não é no Brasil, foi constituída como uma instituição um pouco isolada, né, uma instituição de elite, uma instituição isolada. E a extensão universitária, ela vem quebrar isso, levando a universidade e tudo que ela é capaz de fazer para fora dela. Então, um projeto de extensão, uma característica primordial dele é que o público-alvo dele seja a comunidade externa. Então, se eu estou fazendo um projeto e esse projeto só envolve os alunos da Universidade Federal do Paraná, esse projeto não é um projeto de extensão. O projeto de extensão, ele tem que estar além, então ele tem que estender a universidade além dos seus limites e atuar. E aí tem alguns eixos, né, alguns eixos principais, assim. Posso falar rapidamente do meu, por exemplo, que o eixo dele é justamente a extensão universitária para os ODSs. E aí, dentro da perspectiva da caminhabilidade, que seria esse indicador do quão caminhável uma rua é, a gente vai linkar com saúde e bem-estar, a gente vai linkar, que é o ODS, Meta 3 dos ODS, 3, boa saúde e bem-estar. Com o ODS 11... Eu vou riscando aqui que a gente já falou, eu quero chegar no final tentando falar de todas. Cidades e comunidades exatamente, sustentáveis, Meta 11. E as mudanças climáticas, que é o ODS 13. Né? Então, buscando que as pessoas usem menos o carro, usem a infraestrutura de turismo e de passeio, de lazer da cidade de Curitiba com segurança. Então, quando a gente fala de caminhabilidade, a gente não está falando só de segurança. Pode-se pensar muitas vezes que seria muito legal ter o aspecto de segurança, mas não só. Não só também acessibilidade, por exemplo. Mas eu estou falando de sombra, eu estou falando de fachadas, o que essas pessoas têm acesso, né? Então, quando você anda num lugar e essas fachadas são todas fechadas, o quanto isso não acolhe esse pedestre que está na rua. E o pedestre tem que ser acolhido para que ele se sinta confortável. Sabe aquele meme, assim, não caminha nunca e vai para a Europa e caminha 20 km por dia, né? Por que no Brasil as pessoas vêm para o Brasil e não caminham 20 km por dia? Esse é o meu 10º podcast, eu nunca tinha visto um meme ser dito ao vivo. Nossa, tô quebrando um paradigma. Vou tentar passar o meme depois quando a gente for editar o programa. Isso, que a gente consiga caminhar mais, né? Que o Brasil se torne esse país caminhável. Curitiba, acho que tem
muito potencial para isso. Assim. Então, a gente vai trabalhar para isso. Larissa, a tua extensão era ensinando ODS nas escolas? Mais ou menos, são duas coisas. Bom, a extensão, como a Joyce bem disse, é ótimo a gente ter tocado nesse ponto, porque a gente pode, com o podcast, levar o ensino, o que é a universidade para a população. A universidade não é apenas aula, não é apenas ensino. A gente faz pesquisa, ensino e extensão. E a extensão é levar, a gente brinca que é levar o conhecimento feito dentro da universidade para fora dos muros dela. Então, atingindo a comunidade, qualquer comunidade. E aí, eu desenvolvo e coordeno um projeto que o nome dele é Economia nas Escolas. E ele ataca as ODS de que forma? Ele tenta nos ajudar principalmente na ODS 4, que é a educação de qualidade. Risquei mais uma. Riscou mais uma. Redução das desigualdades, o ODS 10. Por quê? Porque o foco do projeto é levar conceitos de economia, que todo mundo acha difícil, mas não é difícil. Então, a gente tenta dar um trabalho didático para levar conceitos econômicos para o âmbito das escolas públicas e a questão da economia financeira pessoal. Então, a gente trabalha essas duas temáticas principais. O que é PIB, o que é inflação, o que é taxa de desemprego, taxa de juros, como que isso influencia o seu dia a dia. E como que lá na sua casa, aluno do ensino médio, 8ª série, 5ª série, como é que os seus pais organizam o planejamento financeiro? Como é que você, que já trabalha, faz um estágio, consegue pensar quanto você ganha e quanto você gasta? O nosso intuito com esse projeto de extensão é levar para um público muito jovem a discussão de economia e economia financeira, que a gente acredita que tem um potencial de reduzir desigualdades num país tão desigual como o nosso. Então, é nesse sentido que a gente também contribui para as ODS. Todo mundo ansioso para falar? Alguém quer falar já? Eu posso passar para o Fernando? Não, eu queria só complementar a fala das meninas, da Joyce e da Larissa. Você falou uma coisa da acessibilidade, né? E me veio um termo muito legal. Cidade inteligente também é uma cidade sustentável. Então, quando você tem uma cidade que você pensa em prol do cidadão, que proporciona mudança de cultura, você torna uma cidade sustentável. Né? E Curitiba tem muito isso, né? Pensar de forma inteligente, mirando essa sustentabilidade. Então, isso eu acho muito legal. E promover também políticas públicas para essa inteligência urbana, né? Então, acho que é bem legal, só complementando a fala da Joyce, que eu achei muito... Não poderia deixar passar esse termo. Bom, a gente veio até aqui, então, apresentando para vocês que talvez não conhecessem a ideia dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso é um trava-língua para quem está falando, mas eu vou conseguir falar de boa até o final do programa. Tentando entender a lógica deles para o município. Vamos tentar pensar o município agora de um outro jeito, porque o nosso produtor, o Bruno Abate, foi à Arquidiocese Caritas de Curitiba para conversar com alguns imigrantes de 3 países distintos. Vamos ver o que eles dizem sobre essa vinda para Curitiba para a gente na reportagem. Reduzir desigualdades, promover a paz, garantir condições de trabalho decentes e crescimento econômico. Esses são alguns dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que servem de norteadores para os avanços dos países ao redor do mundo. Cada país está em um ponto e foco desse desenvolvimento. Por isso, viemos visitar a Associação Caritas, que recebe imigrantes de todas as partes do mundo. E vamos perguntar para eles como estão as ODS nos seus países de origem. E a escolha porque escolhi vir para cá foi porque já na época, já a condição política e o sistema já não tinha segurança, não alimentar. Para mim ainda tinha. Tinham outras pessoas que não tinham segurança alimentar, mas o meu era segurança pessoal. Porque quando eu estava lá, me tentaram sequestrar 3 vezes. Então foi uma escolha, já que eu decidi sair dela para cá. O principal motivo é a instabilidade sociopolítica. Afetava muito, porque às vezes poderíamos não ter possibilidade em um dia para ir às nossas atividades educativas, ir para a escola ou ir no trabalho, é impossível, porque quando tem uma instabilidade política, a segurança mesma está em perigo. Eu escolhi o Brasil. E primeiramente porque o Brasil fala outra língua e eu já estudei também inglês. E lá no meu país a gente consegue estudar espanhol e inglês já na escola. Daí português eu nunca teve contato, assim eu pensei, se você já entende um pouquinho de inglês, que eu tenho um nível básico de inglês, por que não estudar uma outra língua? Para mim não teve motivo. Ninguém acredita, mas não teve motivo.
de verdade. Eu estava trabalhando, até trabalhei 1 mês, eu saí do meu trabalho 1 mês antes de vir para o Brasil. Daí eu acordei um dia, um amigo meu veio para o Brasil para estudar, daí eu falei, nossa, se tem essa oportunidade, eu também gostaria de fazer. Para mim, o mais importante é saber que eu existo, porque às vezes você é imigrante e você fica invisível. Você não pode trabalhar, você não tem direito a trabalhar, você não tem direito para ir lá na universidade ou seguir seus estudos. Mas minha expectativa por essa documentação foi muito boa com o Brasil. O migrante consiga ter oportunidade de emprego, acompanhamento no serviço público. Polícia Federal, Receita Federal e, por exemplo, aqui mais que todo em Curitiba, ainda o migrante que está chegando agora, eles estão tendo problemas para solicitar CPF, uma coisa básica. Não todo migrante consegue tirar o CPF, tem que passar por certo processo, demora demais. Eu sou formado em contabilidade, eu fiz uma graduação, eu tenho um curso técnico nele, mas chegando aqui, a minha expectativa era fazer uma pós-graduação, algo que eu tentei várias vezes e não deu certo, só por causa da invalidação do meu diploma. E isso é um fato que é muito pesado pra gente, porque olha, eu me formei, eu sou da areia, mas ninguém acredita que você tem aquele potencial para fazer o seu trabalho. Minha sugestão, segundo minhas experiências pessoais, seria o acompanhamento e inclusão dos migrantes no mercado laboral. Porque muitas vezes tem essa barreira de inclusão social dos migrantes e da valorização da capacidade dos migrantes. Eu sei que cada pessoa que deixa o seu país não deixa com uma bagagem zero, uma bagagem vazia. Está vindo com algo. Tem migrantes que já estão formados. E essa valorização poderia ser muito mais ampla no Brasil. Bom, pessoal, a gente viu então que Curitiba não é uma ilha, ela está vinculada em processos globais maiores. E os ODS tem um pouco a ver com isso. Joyce, antes de começar a gente estava conversando sobre isso, né? Mudanças climáticas, essa coisa agora... Temos, o vídeo mostra uma pessoa que veio para cá porque quis, lá do Benin, e temos uma refugiada política, acho que posso entender assim a fala dela, do Haiti, e uma outra que estava vivendo uma crise social muito forte na Venezuela. Acho que foi a fala que mais me mexeu assim, ela falando que aqui ela come com a mesma qualidade, mas não com a mesma quantidade. Acho que essa para mim é uma das grandes falas dela que eu ouvi ao menos antes da reportagem. Como que é isso? Você falou em agir global, pensar local, mas a gente também tem que agir local pensando global, né? É um outro caminho. As mudanças climáticas são um foco para isso. Eu acho que sim. Você até fez o gancho com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E naquele momento a gente não falava com tanta ênfase, acho que até com tanta segurança científica sobre mudanças climáticas, né? Então hoje a gente tem muitos elementos que apontam e corroboram o pensamento das mudanças climáticas. E aí, assim, acho que é um tema... Muitas pessoas podem, às vezes, entender equivocadamente. Vou fazer uma explicaçãozinha rápida sobre a questão do 1,5 graus, né? Então, o planeta está se aquecendo e aí a gente tem 1,5 graus em média. Né? 1,5 graus de aquecimento. Se a Terra ficar 1,5 graus mais quente, vai morrer todos os peixes do oceano, cair todas as aves no chão. Já está, né? É o que a gente está em média. E aí você pode pensar assim, tá bom, 23 para 25 não mudou nada, né? E o grande ponto das mudanças climáticas é que a gente tem que entender o planeta como um sistema, como o nosso corpo. Então, assim, se acontecer uma coisa pequena no meu corpo, mas que ela é muito localizada, isso não é pouco, isso é bastante. Então, quando eu tenho um problema na vesícula, né? Imagina um paciente que teve um problema e precisou retirar essa vesícula. Isso não é pouco, porque nesse sistema ele agita, nesse sistema complexo, isso vai gerar muitas respostas. E aí, quando a gente fala de temperatura da Terra, né? Das mudanças climáticas, a gente está falando disso. A gente está falando de um sistema que está se agitando. E para chegar nesse 1,5 de média, é porque em alguns lugares está ficando muito mais quente, em alguns lugares está ficando muito mais frio. E aí a gente vai tendo essa média. Mas para chegar nessa média,
as coisas vão se mexendo muito. Então, a gente começa a ter muitas tempestades. É como quando você está doente e você tem febre. Então, essa resposta do teu corpo é justamente para tentar equilibrar. E as mudanças climáticas, elas estão trazendo problemas para muitas áreas. Então, assim, os refugiados, a gente pode começar a falar, talvez, em refugiados do clima? Acredito que sim. Nós tivemos esse ano, né, a tragédia recente no Rio Grande do Sul, uma tragédia climática envolvendo a hidrologia, o regime de chuvas. Então, quantas pessoas vão, talvez, abandonar esse lugar, seu lugar de origem, vão migrar dentro do Brasil? Talvez vão vir para Curitiba, né? Talvez vão vir para o estado do Paraná. E como é que isso vai acontecer? E afeta, por exemplo, os dimensionamentos, assim. Eu trabalho com drenagem urbana um pouco e a gente tem hoje um paradoxo, assim. Por quê? Porque as nossas estruturas, elas são dimensionadas com algumas premissas dentro da engenharia e as mudanças climáticas quebram essas premissas. Então, a gente não pode dizer que foi dimensionado errado, mas ele foi dimensionado numa premissa equivocada, porque as mudanças climáticas hoje alteraram a premissa. E aí, isso vai impactar sobremaneira todas as outras infraestruturas. Por quê? Porque a cidade, o mundo, né, o planeta, é complexo, uma coisa vai dependendo da outra. Então, isso não funciona, daí isso não funciona e sobrecarrega aquela outra, aquilo não funciona, sobrecarrega um outro, e assim sucessivamente. E aí, o que vai acontecer? Eu vim só jogar problema. A Joyce acaba de me deixar um pouco nervoso. Porque eu só vim lançar problema. Se Curitiba fosse uma ilha, ela estaria ficando meio que alagada agora, nesse exato momento. Larissa, como que é isso? Como que é essa dinâmica do local no global? O caminho inverso? Achei bem interessante o que a Joyce trouxe dessa comparação, que o planeta Terra é um sistema como o nosso corpo. Se a gente pensa dessa forma, Joyce, talvez os ODS climáticos, ele é o ODS mais difícil de ser alcançado na atualidade. A gente vê muitos países com metas extremamente distantes de se cumprir, né, o objetivo, e o nosso país, inclusive. As questões climáticas, elas entram bem de frente com a questão econômica, como se houvesse um antagonismo entre uma empresa ou um país, uma cidade ser sustentável e isso atrapalhasse a dinâmica econômica da empresa, do estado, do país. E isso faz com que esse sistema planeta, ele perca cada vez mais continuidade nos seus processos econômicos e de qualidade de vida e desenvolvimento. Então, eu vejo como um paradigma que a gente está tendo que quebrar, em se mostrar que a sustentabilidade, ela não é o contrário do econômico, ela não é o contrário de crescimento econômico. Então, as empresas estão já se atualizando. O Fernando talvez saiba falar melhor do que nós. Essa tensão crescente em vocês agora, conforme as falas vão saindo. Mas o principal, eu acho que a Joyce trouxe nesse comentário, é mostrar o planeta é um sistema como o nosso corpo. As empresas fazem parte desse sistema. Nós, como pessoas, indivíduos, trabalhadores, que moramos nas cidades também. Então, nós queremos um sistema que funcione cada vez melhor, para a nossa perpetuidade, inclusive. Nesse sentido, andar junto com a questão climática, ser uma cidade, uma empresa sustentável, é ser, hoje em dia, economicamente melhor do que uma empresa que não segue esses parâmetros. Então, eu acho que é nisso que a gente precisa avançar. Contigo agora, Fernando. O que a gente faz com o sistema FIEP? Muito, muito legal. Eu queria puxar um pouco da fala da Joyce, né? Muito bem colocado. E essa questão dos impactos, né? Algumas regiões sofrem mais, pessoas sofrem mais ou menos, refugiado climático. A gente vai ter agora os novas doenças, vou dizer assim, tá? Pode ser que esteja errado, mas a ansiedade climática também é algo que vai vir, que vai afetar o DS3 e dependendo da situação pode sobrecarregar o sistema público de saúde, dependendo para onde esse refugiado está indo. E então a gente tem que olhar mesmo, né, para essa frente, para essa questão da mudança climática, muito bem como a Larissa colocou, é difícil a gente propor essa mudança climática ainda mais, né, no contexto que a gente está. Mas isso que a Larissa trouxe é muito real. A indústria está preocupada com a sustentabilidade, mas também está preocupada com o lucro. E uma coisa é muito importante. Sem lucro não há sustentabilidade e sem sustentabilidade não há lucro. Como a gente fala na FIEP, né? Enquanto não existir planeta... Você está propondo consumo e produção responsáveis, é isso? Consumo e produção responsáveis. ODS 12, risquei mais um. Exatamente. Tá. Até porque sem planeta não tem pessoas, sem pessoas não tem economia. Então a indústria, ela tem essa ideia e ela colocou isso no radar.
Tanto é que a gente tem programas voltados para ESG, programas voltados para os ODS, porque a indústria está preocupada, sim, com o recurso dela, com a matéria-prima dela. Então, a gente pensa, olha, ajuda e apoia toda a indústria paranaense nesse contexto. Eu acho que o saneamento é uma coisa muito local, né? Você disse, Joyce, mas uma coisa muito local também é essa coisa da gestão de resíduos. Que você estava falando, Fernando, que você tem uma experiência com isso antes de ter trabalhado com associações de carrinheiro. Como você consegue ver a articulação de ODS com pessoas que têm aquele sistema de vida, assim, cuja vida é sair, pegar os resíduos, tratar, dar uma destinação mais adequada? Hoje... Pensar um pouquinho não só a indústria, mas talvez esse outro aspecto, tentar fazer uma ponte entre os dois? Hoje, dentro da logística reversa, né, falando a nível país, a gente tem um dos melhores programas do mundo. Tá? E Curitiba se destaca pelo programa de logística reversa que ela implementou lá no final dos anos 90, 2000, que criou uma geração que tem consciência do descarte. Né? E essa consciência do descarte, que é uma promoção do ODS 4... Já arrisquei. Que já arriscou, mas que quando você educa uma população que sabe fazer o descarte correto, quem faz a coleta desse material e quem vive desse material... Eu posso entender que a ODS 15, Vida sobre a Terra, tem um pouco a ver com isso? Ou não? Vida sobre a Terra... Ele é voltado para ecossistema. Para ecossistema. Então tá, eu não de vou arriscar ainda. De forma muito indireta, talvez sim. Tá, não. Mas muito indireta. Não vamos roubar. Não vamos forçar a barra. Tá. E aí, quando se tem esse descarte correto e as pessoas, né, que trabalham com a reciclagem, que são aí cognominados como catadores, que na verdade são mais agentes ambientais do que catador em si, graças a esse programa de logística reversa, você tem um ganho de desenvolvimento social e ambiental para esse grupo que é muito significativo para eles. Né? Então, determinou em alguns períodos da pós-pandemia algumas associações lucrarem por conta do volume que se teve por conta desse descarte correto. Então, você tem sim uma promoção muito legal dos ODS para esse programa de logística reversa. Você conseguir articular todos esses atores, não só a grande indústria, mas também essa produção local de valor. Eu quero trazer mais um problema. Fica à vontade. Eu sou problematizadora. Porque assim, eu não sei o dado de Curitiba, né? Se o Fernando souber, ele traz. Mas acho que é primordial que as pessoas entendam o quanto de resíduo a gente gera e o quanto de resíduo a gente efetivamente consegue coletar, triar e reciclar. Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, tive contato com um programa muito legal lá, um projeto, existia na época na cidade de Passo Fundo, chama Transformação, até não sei se ainda existe. Eu morei lá até 2018. E o programa era sensacional, muitos catadores, 3, 4 associações, um volume gigante de triagem, assim, eu achava muito exemplo. E aí um dia eu fiquei sabendo a comparação do quanto eles conseguiam triar com o quanto a cidade gerava de resíduo. E a capacidade mensal de triagem das cooperativas era equivalente à produção diária da cidade. A gente reciclava em então, assim, um dia e um mês. O que se produz um dia de resíduo era o que a cooperativa conseguia triar em um mês. Então, a gente tem 29 dias de resíduos que não eram triados e não eram reciclados. Por que eu gosto de trazer isso? Assim, eu trago isso sempre muito em aula. Porque a gente precisa falar de consumo consciente. A gente precisa falar de revisar os nossos dentro da nossa casa. Porque, assim... a reciclagem, ela não é a solução dos problemas. Ela é uma das soluções dos problemas, mas a gente não pode achar que a gente pode usar indiscriminadamente tudo porque é reciclável. Né? Eu acho que o plástico, o mundo do plástico errou muito nisso, né? A propaganda do plástico, ela veio muito forte quando o plástico surgiu no que é reciclável. E aí, uma vez eu vi uma palestrante falando assim, eu quero ver você comprar todo o balde que vai ser feito com esse plástico reciclável. Né? Quero ver você usar toda a vassoura que vai ser feita com esse plástico reciclável. Então, acho que, não sei se a gente já escolhe o consumo consciente, mas o consumo... Tô riscando duas vezes, que parece importante. Eu acho que, para a gente falar de ODS, quando a gente pensa, nós, indivíduos, cidadãos, né? O cidadão, ele pode fazer o consumo consciente. Ele pode repensar cada ação da vida dele para que essa ação seja uma ação voltada para o consumo responsável e consciente. A gente tem uma arte ali, né, Bruno? Que é dos ODS mesmo. Eu estou arriscando aqui sem vocês verem, mas vamos pôr na tela para a gente poder meio que já encaminhar o final da conversa. A gente tem uma boa visão geral, mas vamos tentar ser mais específico. Eu vou pedir para vocês, pensando nisso,
bilhões de pessoas serão candidatas a vereador em Curitiba. Esse ano 38 serão eleitas. Se fosse para vocês disserem, olhem para isso aqui, escolham uma ODS para prestar atenção, qual vocês acham que eles têm que escolher e uma breve justificativa. Vou dar um tempo para a Joyce respirar, depois dessa defesa do consumo consciente. Eu vou proibir ela de pegar consumo consciente, porque ela já fez essa defesa. Vou começar com o Fernando. Qual das 17 ODS... Para as pessoas, cidadãos, ou para o candidato? Acho que para todo mundo. Pode ser duas, vai. Venceu. Uma para a população acordar para a vida e uma para que a gente possa pensar políticas públicas a partir da Câmara Municipal. Olha, eu escolheria... Consumo consciente está proibido. Eu escolheria indústria, inovação e infraestrutura. Por óbvio, né, Fernando? Por óbvio, porque o poder de inovação e desenvolvimento dos ODS parte muito da questão industrial. Para as pessoas prestarem atenção, e como ou para os vereadores do futuro? Para os vereadores do futuro. Certo. E para as pessoas, cidades e comunidades sustentáveis. Por que as pessoas têm que se preocupar com comunidade e os vereadores com inovação? Por conta da questão da gestão de resíduos. A gente está, como a Joyce trouxe, a gente está produzindo muito, a gente não está tendo consciência do consumo, e isso está fazendo com que a nossa comunidade não seja sustentável. A gente está sobrecarregando as áreas de aterro com descarte incorreto. Então, pensar nessa questão da gestão de resíduos talvez mais eficiente e com um pé e uma sinergia ali no ODS 4, educação de qualidade. Porque a partir do momento que você educa uma população que sabe descartar, você automaticamente desenvolve o ODS 11. Você falou dela repetida aqui. Larissa. Bom, eu acredito no ODS 4 como o pai e a mãe dos demais ODSs. Então, eu penso que a educação de qualidade, ela baliza o indivíduo a agir conscientemente no consumo, na produção e na cobrança aos nossos políticos, que eu acho que é algo fundamental também. Que a gente possa, enquanto cidadão, reconhecer o quanto a gente falha enquanto cidade a ter uma qualidade de vida melhor. Então, como pai e mãe dos ODS, eu acredito na educação de qualidade, que os nossos políticos eleitos possam não esquecer dessa importante política pública que faz com que a gente tenha o ODS 10 bem atendido, que é a redução das desigualdades. Então, que para os políticos os ODS 4 e 10 sejam prioridade, e para os cidadãos que eles conheçam pelo menos essa discussão, que eu acho que é algo que nós estamos aqui propondo, que se, como cidadão, você saiba que as cidades podem sim interagir, podem alcançar níveis de qualidade melhor, e a gente pode cobrar quem a gente vota para buscar políticas públicas mais prósperas para o nosso ambiente. Nesse sentido, inclusive, a gente comentou no começo da conversa, existem rankings que a população pode acompanhar. Como é que está Curitiba? Como é que está a cidade do interior do Paraná? Como é que está cada um dos municípios do Brasil? Existem ONGs que fazem indicadores de cumprimento dos ODS, ranqueiam as cidades, então a gente tem inclusive esse comparativo para a população se inteirar um pouco mais e saber onde cobrar. Então aqueles ODS 16, paz, justiça e instituições fortes. Obrigado pelo favor de me fazer riscar uma delas. Elas só são atendidas quando a população conhece. Quais são essas instituições? Para quem eu posso cobrar? Eu posso conversar com o vereador? Eu posso bater aqui na porta da Câmara e falar, e esses ODS, Curitiba vai ou não alcançar? Então, eu creio que esses três, Zé, são fundamentais para a gente possa, com um pontapé neles, alcançar os demais. Joyce? Vou tentar falar outros, então. Por favor. Eu vou falar, talvez, para os candidatos, um ODS que acho que é muito importante, que é o 7, energia acessível e limpa. Ok. Pensando que é um dos temas, talvez, que o Brasil mais consiga se destacar. A gente tem um potencial gigante para geração de energia renovável. A gente tem muita coisa para explorar, né? A gente tem muita margem para geração solar, a gente tem muita margem para geração eólica, para biomassa, exploração da biomassa. O estado do Paraná explora já bastante a biomassa, pode explorar ainda mais. Então, podemos avançar muito e nos destacar muito, mundialmente falando, na energia acessível e limpa. E aí, claro, ele puxa outros enganchos. E para as pessoas, vou colocar o ODS 3, boa saúde e bem-estar. Do teu programa de extensão, né? E fazendo uma pergunta assim,
Eu posso dizer que eu tô bem se eu não confio na água que sai da minha torneira? Eu posso dizer que eu tô bem se eu vou pro trabalho e se chover, talvez eu não consiga voltar de carro para minha casa? Eu posso dizer que eu tô bem se eu tenho tantas desigualdades? Então, eu acho que é um questionamento individual mesmo, né? Que a gente se pergunte o que é estar bem, o que é esse bem-estar, né? A saúde como um todo. Tem uma historinha engraçada no saneamento, que quando se faz pesquisa de campo em locais que não tem saneamento básico, tem uma pergunta que é: você já teve alguma doença por falta de saneamento? E às vezes as pessoas respondem não. E eu pergunto: e malária você teve? 3 vezes. No ano passado, 3 vezes. Então, esse entendimento de que essa doença é resultado também da falta de saneamento, por uma questão de educação, de falta de educação, a pessoa não tem nem essa noção, né? Se ela não tem comida adequada, de qualidade, num preço acessível que ela consiga comprar, se ela não tem uma feira, às vezes subsidiada no bairro dela, ela não está em bem-estar, ela não está em saúde, ela não está em completa condição de saúde. Então, que as pessoas olhem para essa saúde, para esse bem-estar, de uma forma ampla mesmo, e que a gente consiga evoluir aí em tudo isso. Já encaixa uma mensagem de despedida para o nosso audiência. Falei que ia passar rápido essa 1 hora, estamos quase chegando mesmo. Lá. Então, gente, obrigada Zé pelo convite, obrigada Fernando, Larissa pela companhia, muito boa nossa conversa, que legal, prazer em conhecê-los todos, né? E para quem nos ouviu também, muito obrigada pela paciência. Espero que nossas palavras possam ter tocado mesmo e que esse tema possa emergir com cada vez mais força para todas as nossas ações. Para as nossas ações individuais, para as nossas ações coletivas, para as nossas escolhas, desde o mercado que a gente vai, do comércio, do shopping que a gente visita, até os nossos programas de lazer, de passeio e até o nosso voto consciente aí, se perguntando quem é que está antenado, quem é que está sabendo sobre todos esses temas que são tão importantes. Então, muito obrigada. Larissa? Bom, queria agradecer muito também, Zé, pelo convite da Câmara, né, para nós estarmos aqui. Joyce, Fernando, foi um prazer conversar um pouquinho com vocês nessa tarde. Agradecer quem está nos assistindo e ouvindo, né? Para a gente que está na universidade, é um prazer muito grande a gente poder levar um pouquinho do que a gente conhece, discute para fora. Então, é um prazer enorme estar aqui discutindo um tema que é do nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, nossos netos. Então, é algo para se pensar, não só no momento da eleição, mas que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído para um cidadão, para um eleitor mais consciente, no sentido do voto daqui a uns dias, mas também para que, pós-outubro, a gente possa pensar, cobrar e repensar nossas atitudes, ações como cidadãos na nossa coletividade e com os nossos políticos também, para a gente possa alcançar padrões de qualidade de vida e de cidades cada vez melhor. Muito, muito obrigada. Incluindo a Câmara nesse rol de parcerias, eu acho que é uma coisa que tem que pensar também. Fernando? Muito obrigado pelo convite, Zé. Prazer, Larissa, Joyce, por ter dividido a bancada com vocês. Sempre a gente sempre aprende, né? A gente está sempre aprendendo com a diversidade, com os conhecimentos diversos, com as áreas e tudo. E aí eu queria aproveitar, Zé, e falar sobre o Congresso SESI-ODS. Por favor. Que vai acontecer no dia 6 e 7 de novembro desse ano, onde as indústrias apresentarão as suas práticas voltadas para o ODS. E acho que é um momento importante de a gente ver as ações sendo realizadas e os ODS sendo concretizados de fato. Como que a gente faz para participar? Acho que vai ser aberto, vai ter um link de inscrição. Perfeito. Para os participantes. Os projetos já fecharam, mas para os participantes participarem da premiação, se tudo Joyce, vai ser... Larissa, eu, Bruno e toda a Câmara quiser participar, todos os vereadores invadirem o Congresso, provavelmente. Pode, né? Como Rafa, ouvinte, como ouvinte. Eu tô olhando aqui para... A voz da consciência. A Rafa tá fazendo que sim com a cabeça ali, eu tô vendo. Perguntar para a voz da consciência, né, Rafa? É isso aí. Vocês não ouviram porque ela não tem microfone, mas é SESI/ODS. Joga no Google, vai dar certo. Isso aí. Confia. É isso aí, confia. É isso, pessoal? Isso aí. Dos 17 ODS, a gente não citou explicitamente o 1, erradicação da pobreza, o 2, fome, o 5, igualdade de gênero, o 8, emprego digno, 14, vida debaixo d'água, e o 15 eu tentei, mas eu fui barrado, vida sobre a terra. Para vocês perceberem como o tema é complexo, e mesmo falando 1 hora, a gente não consegue tratar de todos os assuntos que a proposta cobre, né?
Bom, pessoal, obrigado para vocês que acompanharam a gente até aqui. Vocês tiveram uma noção nos últimos episódios do que faz um vereador, do que ele pode fazer baseado em evidências, indicadores, o GPS, bússola do ODS para guiar as ações. Continuem acompanhando a série Curitiba Decide aqui no CMC Podcast da Câmara de Vereadores. Obrigado e até a próxima. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.